Nas terras áridas e resilientes de Canhete, onde o solo exige suor em troca de sustento e o vento sopra com uma severidade que molda não apenas a paisagem, mas o espírito daqueles que ali habitam, nasceu Juan Antônio Rios. Ele foi um homem cujo destino parecia estar profundamente entrelaçado à própria essência da terra chilena e ao caráter de seu povo. Ao contrário dos políticos que cresceram sob os tetos ornamentados e as conversas intelectuais das mansões de Santiago, Rios era um filho legítimo do esforço direto, alguém que entendia, desde a mais tenra infância, que nada de valor se constrói sem o sacrifício pessoal e uma disciplina absolutamente férrea. Sua origem humilde não era vista por ele como uma cicatriz de pobreza ou uma limitação social, mas sim como uma armadura de resistência que o prepararia para os embates mais cruéis da vida pública. Ele via o mundo através de uma lente de pragmatismo absoluto, acreditando firmemente que a dignidade humana estava intrinsecamente ligada à capacidade de transformar a realidade material através do labor constante. Essa visão austera e quase monástica do dever seria seu maior triunfo político e, paradoxalmente, sua carga emocional mais pesada quando as portas do poder finalmente se abrissem. A ascensão de Rios na política nacional não ocorreu através de saltos impulsivos ou do uso de um carisma populista fácil. Sua caminhada foi metódica, silenciosa e persistente. Ele era o homem dos bastidores, o administrador incansável que via no serviço público uma extensão natural de seu dever cívico para com a pátria. No entanto, o Chile da década de 40 estava prestes a enfrentar um trauma que mudaria o curso de sua história moderna e testaria os limites de sua estabilidade. A morte súbita e devastadora de Pedro Aguirre Cerda, o amado presidente conhecido carinhosamente como o mestre da nação, deixou o país em um estado de choque profundo e paralisante. As ruas de Santiago, antes vibrantes com as promessas de reformas sociais e esperança, mergulharam em um silêncio lúgubre, apenas interrompido pelo choro de uma multidão que se sentia subitamente órfã de sua maior liderança. O vácuo de poder que se seguiu não era apenas político, era um abismo emocional que ameaçava engolir as instituições. Foi nesse clima de desespero e incerteza que o olhar dos líderes nacionais se voltou para aquele que muitos já chamavam de o Homem de Ferro. Juan Antônio Rios não buscou a candidatura presidencial com o fervor de um ego inflamado. Sua aceitação foi uma resposta relutante à necessidade urgente de uma liderança inabalável em um período de escuridão. Ele era a âncora necessária para segurar o navio estatal em meio à tempestade global que se formava. Ao assumir o comando no Palácio de La Moneda, ele imortalizou o lema que definiria sua existência e seu legado para as gerações futuras: governar es producir. Para Rios, a política não deveria ser um exercício de retórica vazia ou de debates ideológicos estéreis, mas uma máquina funcional de progresso industrial e técnico. Ele sonhava com chaminés de fábricas rasgando o horizonte chileno, acreditando que a soberania nacional só seria alcançada quando o país deixasse de ser um mero exportador de matérias-primas para se tornar um produtor de seu próprio destino econômico. Essa obsessão pelo progresso material tornou-se sua filosofia sagrada, mas também começou a isolá-lo de seus aliados, que preferiam a política tradicional de favores. A solidão do poder, porém, manifestou-se mais rápido do que ele previra. Enquanto tentava unificar o país sob a bandeira do trabalho e da produção, as facções dentro de seu próprio partido radical começaram a tecer teias complexas de intrigas, acusando sua rigidez de ser uma forma de autoritarismo disfarçado. A tensão política era como um fogo silencioso que consumia a base de apoio necessária para suas reformas. No entanto,
Enquanto Rios lutava contra as traições domésticas, uma ameaça externa muito maior começava a projetar sua sombra sobre as costas chilenas. A Segunda Guerra Mundial exigia que o Chile escolhesse um lado, uma decisão que Rios tentava adiar para proteger a economia vulnerável da nação. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo. A neutralidade, que ele defendia como um escudo para a soberania, tornava-se insustentável sob a pressão esmagadora dos Estados Unidos e das forças aliadas. O peso do destino agora descansava sobre seus ombros, enquanto ele percebia que o ferro de seu caráter teria que enfrentar um fogo que ele não poderia controlar sozinho. O mundo estava em chamas, e a visão de um Chile industrializado estava prestes a ser testada pela realidade sangrenta da geopolítica internacional. O mundo, naquele início da década de 40, assemelhava-se a uma fornalha incandescente que ameaçava consumir tudo o que encontrasse pelo caminho. E o Chile, apesar de sua remota localização geográfica, não estava imune a esse calor devastador. Para Juan Antônio Rios, o Palácio de la Moneda havia deixado de ser apenas o centro administrativo de suas ambições industriais para se tornar um observatório de uma tragédia global. O país encontrava-se em uma encruzilhada moral e estratégica que testava diariamente a resiliência do presidente de ferro. Enquanto os campos da Europa eram retalhados por tanques e o Pacífico se tornava um cemitério de frotas, o Chile tentava equilibrar-se em uma neutralidade que parecia cada vez mais uma corda bamba prestes a romper. Rios compreendia que o cobre e o salitre, os pilares da economia chilena, eram o sangue que alimentava a máquina de guerra aliada. Mas ele também temia que uma escolha precipitada atraísse a ira do eixo para as costas desprotegidas de sua nação, ou, pior ainda, destruísse a soberania que ele tanto lutava para fortalecer. A pressão de Washington não era apenas diplomática. Era uma força gravitacional que buscava atrair o Chile para sua órbita de influência total. Mensagens cifradas e relatórios de inteligência chegavam à mesa de Rios com uma frequência alarmante, trazendo exigências que muitas vezes beiravam o insulto. O governo dos Estados Unidos, liderado por um Franklin Roosevelt pragmático, não aceitava mais as justificativas chilenas para o distanciamento. Para os americanos, a neutralidade de Rios era vista como uma fraqueza perigosa ou, pior, uma simpatia oculta pelo fascismo. Rios, no entanto, mantinha-se firme em sua política de neutralidade prudente. Ele não era um ideólogo romântico, mas um gestor que via na guerra uma ameaça direta ao seu lema de que governar é produzir. Para ele, cada peso gasto em mobilização militar era um peso retirado das fundações da CAP ou das barragens da Endesa. O conflito interno em sua alma era profundo. Como proteger o Chile da falência econômica sem se tornar um mero satélite das decisões tomadas na Casa Branca? Nas sombras das cidades chilenas, o perigo era mais palpável do que nos gabinetes diplomáticos. O clima em Santiago e Valparaíso tornara-se denso, sufocado por uma paranoia constante. Rumores de espiões alemães infiltrados nas redes de rádio e sabotadores operando nas minas do norte começaram a corroer a paz social. Rios recebia relatórios de que agentes do eixo usavam o território neutro para monitorar os comboios aliados que cruzavam o Estreito de Magalhães. A sensação de que o inimigo estava em casa, escondido em plena vista, criava uma tensão insuportável. Rios sentia-se cercado por olhos invisíveis, tanto dos espiões quanto dos agentes americanos que vigiavam cada passo de seu governo. A solidão do poder, que ele sempre aceitara como parte de seu fardo, tornou-se um abismo, onde apenas o eco de suas próprias dúvidas respondia aos seus questionamentos.
O ponto de ruptura definitiva ocorreu através da figura austera de Sumner Welles. O subsecretário de Estado norte-americano, em um discurso público que ressoou como um trovão sobre os Andes, acusou abertamente o Chile de ser um antro de subversão nazista. A declaração foi uma humilhação deliberada, uma tentativa de colocar Rios contra a parede e forçá-lo a uma rendição diplomática. O Palácio de La Moneda tremeu não por um sismo, mas pela indignação de um presidente que não aceitava ser tratado como um subordinado. No entanto, o pragmatismo de Rios falava mais alto que seu orgulho. Ele via os mercados fechando-se e o crédito internacional minguando. Para salvar o projeto de industrialização do país e evitar o isolamento completo, ele teria que tomar a decisão mais difícil de sua vida: abrir mão da neutralidade que jurara proteger. Enquanto ele revisava os termos do rompimento diplomático, o cansaço físico começou a manifestar-se de forma inquietante. Nas noites solitárias de trabalho excessivo, uma dor surda e persistente começou a irradiar de seu peito, algo que ele inicialmente atribuiu ao peso emocional das responsabilidades que carregava. Ele ignorava os espasmos, apertando os punhos sobre a mesa de carvalho, acreditando que sua vontade de ferro poderia subjugar qualquer fraqueza da carne. No entanto, a dor não era um mero reflexo do estresse. Era o início de um aviso silencioso da biologia. Um inimigo interno que, ao contrário dos diplomatas estrangeiros ou dos espiões nas sombras, não aceitava negociações. No exato momento em que selava o destino internacional do Chile, Rios percebeu que sua maior batalha pela vida estava apenas começando. A caneta de carvalho deslizava sobre o papel oficial com uma gravidade que parecia ecoar por todos os corredores frios do Palácio de La Moneda. Ao assinar o decreto que rompia definitivamente as relações diplomáticas com as potências do eixo, Juan Antônio Rios não estava apenas cedendo às pressões internacionais vindas de Washington. Ele estava, de forma irrevogável, lançando o Chile no turbilhão incerto da história mundial. O silêncio que se seguiu àquele ato foi pesado, carregado com a percepção de que o isolamento seguro havia finalmente terminado. Rios sabia que aquela assinatura, embora necessária para a sobrevivência econômica do país e para a manutenção dos laços vitais com os aliados, seria interpretada por muitos como uma fraqueza de sua soberania nacional. No entanto, para um homem que via o progresso material como a única bússola moral válida, o sacrifício da neutralidade era um preço amargo, porém inevitável para evitar o sufocamento completo de sua pátria. Contudo, a tempestade externa foi rapidamente eclipsada por um levante muito mais íntimo e doloroso: a traição daqueles que deveriam ser seus pilares fundamentais. O Partido Radical, a poderosa força política que o havia levado ao topo do poder, começou a demonstrar que sua lealdade era tão volátil quanto o clima rigoroso dos Andes. Líderes partidários, outrora aliados próximos e confidentes, passaram a sussurrar críticas ácidas em reuniões a portas fechadas e a proclamar abertamente sua oposição raivosa na imprensa sensacionalista. Rios era rotulado de autoritário, um homem de ferro que governava de costas para as necessidades imediatas do povo e de frente apenas para suas próprias convicções tecnocráticas e frias. A frustração do presidente era palpável em cada gesto tenso. Ele, que viera de origens humildes em Cañete e que acreditava piamente que o trabalho árduo era a única via de redenção nacional, sentia o punhal afiado da política partidária cravando-se em suas costas no momento exato em que o país mais precisava de coesão e sacrifício. Enquanto a elite política tramava intrigas nos salões de Santiago, o chão tremia de forma literal e figurada nas zonas mineiras do sul do país. As minas de carvão, essenciais para o sustento energético e industrial da nação, tornaram-se campos de batalha sociais de uma ferocidade sem precedentes.
Greves massivas e muitas vezes violentas paralisavam a produção, desafiando diretamente o lema presidencial de que governar é produzir. Para Rios, cada hora de mina parada era um golpe pessoal e profundo em sua visão de futuro industrializado. Ele tentava negociar com firmeza, tentava impor sua vontade com a autoridade de quem não aceita o fracasso como opção, mas as tensões sociais eram alimentadas por uma fome e um desespero que simples decretos governamentais não podiam saciar. O caos social testava não apenas sua paciência política, mas a própria essência de seu espírito resiliente. Ele passava noites inteiras em claro, debruçado sobre mapas industriais complexos e relatórios de produção, ignorando que o verdadeiro inimigo não estava nos sindatos ou nos escritórios partidários, mas pulsando perigosamente sob sua própria caixa torácica. A obsessão de Rios pelo progresso tornou-se sua única âncora em um mar de incertezas. No meio do caos, ele deu vida a projetos que seriam seus verdadeiros herdeiros históricos: a Companhia de Aço do Pacífico e a Empresa Nacional de Eletricidade. Ele via essas instituições não apenas como empresas estatais, mas como os pulmões de um Chile que finalmente aprenderia a respirar por conta própria, longe da dependência humilhante de potências estrangeiras. Rios discutia cada detalhe técnico com uma energia febril e quase desesperada, como se soubesse, no âmago de sua alma, que o tempo era um recurso finito que ele não possuía mais em abundância. Os médicos da presidência recomendavam repouso absoluto, alertando que a fadiga crônica, a perda de peso e as dores recorrentes eram sinais claros de um colapso biológico iminente. No entanto, o presidente os expulsava de seu gabinete com um gesto impaciente e autoritário. Para ele, o descanso era um luxo que o Chile não podia pagar, e ele estava disposto a consumir cada gota de sua vitalidade para garantir que as fundações das fábricas fossem indestrutíveis. Entretanto, a biologia é implacável com os homens teimosos. Durante uma cerimônia pública de grande importância, enquanto Rios discursava com a solenidade habitual sobre a necessidade urgente de união nacional e produtividade, algo terrível e inesperado aconteceu. Sua voz, que sempre fora uma ferramenta potente de comando, falhou subitamente no meio de uma frase importante. Um acesso de tosse seca e violenta interrompeu seu raciocínio, deixando-o pálido, trêmulo e visivelmente ofegante diante de uma multidão confusa e apreensiva. Por alguns segundos, que pareceram eternidades agonizantes, o outrora inabalável presidente de ferro pareceu frágil como vidro, prestes a quebrar sob o olhar atento da nação. Ele conseguiu se recompor com um esforço sobre-humano, mas o dano à sua imagem de invulnerabilidade estava feito. O segredo que ele tentava esconder com tanta ferocidade começou a vazar pelos corredores sombrios de La Moneda como um veneno silencioso. Boatos sobre uma doença incurável ganharam força nas ruas, e o temor de um vácuo de poder começou a circular entre amigos e inimigos, enquanto Rios, trancado em seu escritório, tentava desesperadamente recuperar o fôlego que o destino insistia em lhe roubar. O silêncio agora era seu maior confidente e seu pior carrasco. O convite para visitar os Estados Unidos em 1945 não foi apenas um compromisso diplomático de rotina, mas um teste de resistência que beirava o impossível para um homem cuja saúde desmoronava em segredo. Juan Antônio Rios sabia que o futuro industrial do Chile dependia daquele aperto de mão com a administração americana e da consolidação de créditos fundamentais. No entanto, o trajeto aéreo foi um suplício físico indescritível. Dentro da cabine, o ruído constante dos motores parecia martelar contra suas costelas, onde uma dor surda e insistente havia montado guarda permanente. Durante as escalas,
Rios precisava de minutos de isolamento absoluto para recompor a fisionomia antes de enfrentar as recepções oficiais. Ao desembarcar em Washington, o presidente de ferro forçou uma postura de inquebrantável vigor. Diante das câmeras e do escrutínio internacional, ele era a personificação da estabilidade sul-americana, um aliado estratégico que não demonstrava a menor fraqueza. Mas, nos bastidores dos banquetes e das recepções na Casa Branca, quando as luzes se apagavam, ele se apoiava pesadamente nos marcos das portas, lutando para que seus pulmões processassem o ar que parecia cada vez mais pesado e insuficiente. As reuniões com os diplomatas e empresários americanos foram marcadas por uma tensão política extrema, agravada pela fragilidade física que Rios tentava esconder sob o terno impecável. Ele falava de aço, eletricidade e progresso com uma clareza que impressionava até os interlocutores mais céticos, projetando uma força hercúlea enquanto negociava termos que garantissem a autonomia chilena. Contudo, o contraste entre a autoridade que ele exalava nas salas de conferência e a agonia que vivenciava na solidão do quarto de hotel era dramático. Ali, a máscara do líder indomável caía por completo. Rios observava com horror o próprio emagrecimento no espelho. Suas roupas, ajustadas meses antes, agora pendiam como lembretes silenciosos de uma vitalidade que se esvaía. O homem que pretendia forjar as fundações de uma nação moderna sentia que seu próprio corpo estava se tornando um território estranho, hostil e prestes a ser conquistado pela morte. O retorno ao Palácio de la Moneda trouxe consigo o veredito médico que Rios tentara adiar com todas as suas forças. Após uma série de exames realizados sob o mais estrito sigilo para evitar o pânico nacional, a verdade materializou-se em palavras frias. Um câncer agressivo e galopante. A notícia de que o presidente estava sendo consumido por dentro foi guardada como o segredo mais perigoso do Estado chileno. Rios recebeu a confirmação com uma impassividade que assombrou sua equipe médica. Não houve lamentos ou explosões de desespero, apenas um olhar fixo no horizonte e a determinação renovada de não permitir que a doença vencesse seu mandato antes da hora. Ele decidiu ocultar a gravidade da situação o máximo possível, acreditando fervorosamente que a percepção de sua finitude desestabilizaria os mercados e incentivaria a anarquia política que seus adversários já começavam a ensaiar. O custo desse sacrifício supremo recaiu de forma devastadora sobre sua vida familiar. Sua esposa e filhos tornaram-se espectadores involuntários de um martírio lento, onde o afeto era muitas vezes sacrificado no altar do dever público. Rios raramente permitia que a família se aproximasse de sua vulnerabilidade, mantendo uma barreira de austeridade que muitos interpretavam como frieza, mas que era sua única forma de proteção emocional. Enquanto o Chile vivia um boom econômico frenético, impulsionado pela exportação de matérias-primas para o esforço de guerra aliado, o presidente sentia que seu tempo pessoal para colher os frutos daquela bonança estava se esgotando. Ele via as estruturas da CAP e da Endesa ganharem forma, mas compreendia no âmago de sua alma que provavelmente nunca veria a fumaça sair das chaminés das fábricas que ajudou a fundar. A recusa em renunciar transformou-se em um ato de teimosia quase mística. Mesmo sob tratamentos exaustivos que o deixavam pálido e febril, Rios insistia em despachar do palácio, submetendo o corpo ao ritmo implacável da máquina estatal. Ele acreditava que sua saída prematura mergulharia o país em um vácuo de poder que destruiria anos de reformas. No entanto, a política não oferece trégua aos moribundos.
Uma crise ministerial sem precedentes explodiu, alimentada por facções do Partido Radical, que já não escondiam o desejo de herdar o espólio do poder. No auge desse confronto, enquanto tentava manter a coesão de um governo que se esfacelava, Rios recebeu o boletim médico definitivo de que sua condição havia atingido o estágio terminal. O presidente de ferro encontrava-se agora preso entre a espada da traição partidária e a parede de sua própria mortalidade, ciente de que o fim não era mais uma possibilidade remota, mas uma certeza imediata. O Palácio de La Moneda, outrora o palco de sua força inabalável, transformara-se em um claustro de sombras e sussurros sufocantes. A figura de Juan Antônio Rios, que antes preenchia as vastas salas com uma presença autoritária e passos firmes que ecoavam como sentenças, era agora uma silhueta pálida e tragicamente arqueada, movendo-se com uma lentidão que denunciava a luta interna visceral contra o próprio corpo. O presidente de ferro estava se tornando transparente diante dos olhos da nação. Sua pele, outrora bronzeada e vívida pelo sol de sua infância em Cañete, adquirira um tom amarelado e cadavérico, e seus olhos, embora ainda mantivessem um brilho de lucidez obstinada que intimidava os incautos, estavam profundamente encovados em órbitas que falavam de noites infinitas, sem sono, e de uma dor lancinante que nenhum analgésico da época conseguia verdadeiramente silenciar. Ele era um homem que se consumia em praça pública, mantendo as aparências apenas pelo peso simbólico da faixa presidencial que parecia, a cada dia, pesar mais do que o chumbo sobre seus ombros cansados. Enquanto o câncer avançava sem trégua, devorando sua vitalidade por dentro, os corredores do poder fervilhavam com uma energia predatória e inquietante. Aliados de longa data e adversários ferrenhos começaram a circular pelos pátios e antessalas do palácio, como abutres que farejam o fim iminente com uma precisão instintiva. A lealdade, no ambiente volátil e muitas vezes cruel da política chilena dos anos 40, era uma moeda que se desvalorizava rapidamente à medida que a respiração do líder se tornava visivelmente mais curta. O Partido Radical, que ele tanto servira e que fora sua base de sustentação, já não escondia as manobras sórdidas para a sucessão e os sussurros sobre quem ocuparia a cadeira presidencial, antes mesmo de ela ficar vaga, chegavam aos ouvidos de Rios como um eco fúnebre persistente. Ele percebia as olhadas furtivas dos ministros, os cálculos frios que faziam durante as reuniões de gabinete, e a pressa indecorosa com que tentavam se posicionar para o novo cenário político que se desenhava nas sombras espessas de sua agonia. No entanto, mesmo no crepúsculo de sua vitalidade física, Rios não permitiu que a apatia ou a autopiedade o dominassem. Com uma determinação que beirava o heroísmo trágico, ele dedicou suas últimas gramas de energia vital para blindar as criações que considerava os pilares inabaláveis do futuro chileno. Ele lutou intensamente, entre febres e calafrios, para garantir que a CAP e a Endesa não fossem desmanteladas ou entregues a interesses privados mesquinhos no vácuo de poder que sua morte inevitavelmente criaria. Em seu escritório pessoal, cercado por pilhas de documentos estratégicos e frascos de remédios inúteis, ele assinava decretos e revisava legislações complexas com a urgência de quem sabe que o tempo é um recurso finito e impiedoso. Cada assinatura era um ato de resistência final, um esforço legislativo desesperado para assegurar que, embora ele partisse para o esquecimento, a infraestrutura industrial do país sobrevivesse como seu testamento eterno de pedra, eletricidade e aço. Em um momento de rara e profunda solidão, longe dos olhares analíticos dos assessores e da vigilância constante da imprensa, Juan Antônio Rios permitiu-se um confronto emocional devastador com sua própria consciência.
Olhando para o reflexo de um estranho debilitado no espelho dourado do palácio, ele se perguntou se o sacrifício absoluto de sua vida, de sua paz e de sua saúde havia realmente valido a pena. Ele dera tudo de si a um povo que, naquele exato momento, parecia mais dividido por ideologias do que nunca, e a uma classe política que mal esperava seu último suspiro para trair seus ideais mais caros. A solidão do cargo atingiu seu ápice amargo. Ele era o arquiteto de uma nação moderna, mas sentia-se como um estrangeiro exausto em sua própria casa. A dúvida, cruel e silenciosa como o próprio mal que o matava, sussurrava que talvez sua busca obsessiva pelo progresso tivesse custado caro demais, privando-o de anos de vida simples e de afetos familiares genuínos, que ele agora via apenas através de uma névoa de dever cumprido e isolamento. O dia 17 de janeiro de 1946 marcou o ápice de seu martírio administrativo e pessoal. Com a mão trêmula, mas a mente ainda afiada como uma lâmina de bisturi, Rios sentou-se à mesa pesada para assinar o decreto que delegava suas funções presidenciais a Alfredo Durhalde. O silêncio na sala era absoluto e opressor, quebrado apenas pelo som arranhado da caneta sobre o papel oficial, um som que selava simbolicamente o fim de uma era de ferro. Ao entregar o poder, ele não entregava apenas o comando do país, mas sua própria razão de existir e sua última âncora com a realidade ativa. Foi um momento dilacerante, onde o Homem de Ferro finalmente aceitou, diante de testemunhas atônitas, sua fragilidade humana intransponível. Durhalde recebeu a incumbência com uma reverência que misturava respeito genuíno e um alívio mal disfarçado, enquanto Rios, despojado do fardo do Comando Supremo, parecia subitamente ainda menor, mais pálido e mais frágil. A saída definitiva do Palácio de La Moneda foi uma marcha silenciosa, carregada de uma solenidade fúnebre que pairava sobre os granitos do pátio. Não houve grandes fanfarras militares ou despedidas triunfais em praça pública. Juan Antônio Rios atravessou os portões do palácio que jurara proteger até o último alento com a dignidade severa de quem sabe que cumpriu sua missão até o limite extremo e agonizante das forças biológicas. O caminho até sua residência particular foi um trajeto de reflexão melancólica, onde cada esquina de Santiago parecia contar a história fragmentada de um Chile que ele tentara, com sangue e suor, transformar radicalmente. Ele já não era mais o presidente em exercício, mas um cidadão comum e vulnerável, enfrentando o estágio final de uma batalha que não poderia ser vencida por decretos ou vontade política. Recolhido em seu leito, cercado pelo silêncio sepulcral de seu quarto, o mundo exterior tornara-se um murmúrio distante e quase irrelevante para seus sentidos exaustos. Rios ouvia, através das janelas entreabertas para o ar fresco da noite, o clamor vindo das ruas da capital chilena. Eram vozes humanas que subiam em ondas sonoras constantes, misturando-se ao vento frio que soprava diretamente da cordilheira. Naquela penumbra final, ele fechava os olhos cansados, incapaz de distinguir com clareza se aquele som persistente e vibrante era o rugido de um protesto furioso daqueles que se sentiam abandonados à própria sorte, ou se era o sussurro fervoroso e coletivo de uma oração desesperada por sua vida. A incerteza pairava no ar denso do quarto, tão pesada quanto a dor física que o prendia inexoravelmente à cama, enquanto o Chile inteiro esperava, em um suspiro suspenso e angustiante, pelo desenlace final do homem que governara produzindo o futuro, mas que agora só podia esperar o próprio fim no mais absoluto e digno silêncio. As horas finais de Juan Antônio Rios não foram marcadas pelo desespero ou pelo clamor, mas por uma serenidade austera e quase glacial, condizente com o homem que fizera do dever sua única religião.
Na penumbra do seu quarto, onde o ar parecia denso com o peso da história, o presidente de ferro travava sua última batalha contra o inimigo invisível que lhe corroía as entranhas. Ele não pensava mais nos ministros que o traíram ou nas pressões esmagadoras de Washington que tanto lhe roubaram o sono durante os anos de guerra. Em vez disso, sua mente viajava para trás, para os campos úmidos de Canhete, para o cheiro da terra revolvida e o som do vento soprando sobre o solo que moldara seu caráter resiliente. Ele compreendia agora, com uma clareza que apenas a proximidade do fim proporciona, que sua filosofia de que governar era produzir encontrara sua expressão máxima e final. Ele produzira o futuro do Chile ao custo exato e total de sua própria vida. Não fora apenas um lema político, mas um contrato de sacrifício absoluto que ele estava prestes a quitar integralmente com seu último suspiro. Na madrugada cinzenta de 27 de junho de 1946, o relógio da história chilena pareceu parar por um instante eterno, enquanto o silêncio caía sobre Santiago. A morte de Juan Antônio Ríos não foi apenas o fim de um mandato, mas a conclusão de um martírio público. Quando a notícia se espalhou, o país mergulhou em um luto coletivo e profundo que transcendeu as cores partidárias. O homem que em vida fora frequentemente criticado como frio, autoritário ou excessivamente pragmático, transformou-se instantaneamente aos olhos do povo em um mártir da democracia e do progresso nacional. As divisões ideológicas que tanto o atormentaram pareceram evaporar diante da magnitude de sua entrega. As multidões que antes protestavam contra suas medidas de austeridade agora se ajoelhavam em oração silenciosa, reconhecendo que aquele corpo exausto carregara sozinho o peso de uma nação inteira durante sua hora mais sombria e incerta. O legado de Ríos, contudo, não foi enterrado com ele nos jardins do cemitério geral. Enquanto o cortejo fúnebre atravessava as alamedas da capital sob uma chuva de flores brancas, as sementes que ele plantara com obstinação inabalável já começavam a brotar com uma força imparável. As chaminés da Companhia de Aço do Pacífico, a CAP, começaram a expelir uma fumaça densa que não era sinal de poluição, mas o hálito vigoroso de uma nação que finalmente despertava para a modernidade industrial. As turbinas da Endesa, girando com a força indomável das águas andinas, iluminavam lares que por séculos conheceram apenas a escuridão das velas. O Chile agrário e dependente transformava-se sob o impulso póstumo de sua vontade férrea em uma potência industrial robusta e soberana. Ele não viveu para ver as primeiras chapas de aço sendo forjadas ou a primeira lâmpada elétrica acesa em uma aldeia remota. Mas sua assinatura estava gravada de forma indelével em cada watt de energia e em cada viga de construção que agora erguia o país rumo ao futuro. A história, com sua justiça tardia e infalível, redimiu sua firmeza durante os anos turbulentos da Segunda Guerra Mundial. Aquela neutralidade prudente e sofrida que tantos desafetos lhe rendera, revelou-se a âncora que impediu o Chile de naufragar em mares de destruição que não eram seus. Sua resistência às pressões externas e sua habilidade em negociar a dignidade nacional permitiram que o Chile emergisse do conflito mundial não como uma colônia econômica despojada, mas como um parceiro respeitado no cenário global. Juan Antônio Ríos não apenas governou uma nação. Ele esculpiu a própria identidade de um Chile moderno com a precisão de um mestre e a resistência do aço que ele tanto incentivara. Ele teve a coragem rara de ser impopular no presente para garantir a sobrevivência e a prosperidade das gerações futuras. Hoje, diante do imponente Palácio de la Moneda, sua estátua de bronze permanece como uma sentinela silenciosa do progresso que ele tanto almejou.
Seu olhar metálico, firme e severo, fita o horizonte infinito, observando o vai-vem de um povo que, na pressa do cotidiano, muitas vezes ignora o preço de sangue e saúde pago por cada direito e cada infraestrutura que desfruta. Ele observa os frutos de um trabalho hercúleo que ele mesmo não pôde colher. As flores de um jardim nacional que ele regou com sua vitalidade até a última gota. Juan Antônio Rios partiu como um homem cansado e consumido, mas permaneceu na alma do Chile como um espírito inabalável. Uma lembrança eterna de que a verdadeira grandeza de um líder não se encontra na glória passageira dos aplausos, mas na produção silenciosa e persistente de um destino digno para seu povo. Sua vida foi o preço do aço chileno e sua morte o alicerce de luz sobre o qual a nação ainda se sustenta.